Ora viva e sejam todos bem-vindos à nossa rubrica Cinemazo, uma rubrica periódica no vosso podcast preferido, Não Penses Mais Nisso. Hoje dedicado ao extraordinário e épico Wonder Woman, Mulher Maravilha. Comigo estão Judas, Moi. o Cruz. Boa tarde, boa noite, conforme as horas. E por se tratar de um filme dedicado às mulheres, temos também a Mulher Possível, temos a Marques, a nossa convidada de alguma forma regular, e eu sou o Finório e seguimos este calvário chamado Wonder Woman. Então Wonder Woman, um filme de 2017 realizado por Patty Jenkins, a senhora, eu fui ver, nem fazia ideia que ela tinha feito. Não. A senhora que tinha realizado, sobretudo, o Monstro, aquele filme que deu o Oscar à Charlize Theron. E fez assim umas coisas, uns episódios para televisão e tal, não sei o quê. Temos um 7.9 no IMDb. Temos um 92 no Rotten Tomatoes. Se tiveres um filme feminista, portanto, aparentemente, parece que nós estamos a falar de um filme mau. E não é um filme mau. Epá. Quero deixar de dizer. Judas, por favor. Não, acho que 2/3 do filme são bons, dentro do possível, de um blockbuster de ação. Mas o resto, o último terço do filme é um bocadinho para esquecer. O filme podia ter tipo menos 40 minutos, meu, na boa. É grandinho, não é? É demais. Para a história que é, aquilo passa-se em 3 ou 4 dias, meu, é excessivo. Tem que se construir a personagem e tal, mas eu concordo. Sim, não discordo que podiam ter feito isto numa hora e meia, verdade. Mas não é tanto tempo, porque eu acho que o filme até corre em bom tempo, em bom ritmo. É mais o conteúdo mesmo do último, é que podia mesmo ser cortado, não por uma questão de tempo, mas porque é muito mauzinho, digamos. Bom, já lá vamos ao final. Vamos aproveitar o facto de termos uma convidada e a primeira pergunta é dirigida para ela. Ora, Gal Gadot, Miss Israel 2004, ex-treinadora das Forças de Defesa Israelitas, que normalmente não são meninos. Sabe Krav Maga E sabe fazer salada de tomate também. Gal Gadot é ou não uma maravilha? Não é. Ela faz parte da solução ou faz parte do problema? A Gal Gadot não é uma maravilha? Não é uma maravilha porque ela não é nenhuma Zina Princesa Guerreira. Não é nenhuma Lucy Lawless. E eu fiquei muito iludida logo com o princípio do filme. Sim. Porque eu pensei que o filme ia correr como o anúncio da Calzedónia, que aquilo parecia um anúncio da Calzedónia do princípio ao fim, com um bocadinho de Princesa Guerreira. E aquilo estendeu-se a quase 2 horas. E foi cada vez pior. Os meus apontamentos no fim, eu já ponho só pontos de interrogação e gritos. Portanto, não foi nada aquilo que eu estava à espera. Foi muito pior do que eu estava à espera. Mas a Gal Gadot em particular, o que é que... não me convenceu. O que é que foi? É o tamanho das mamas? É exatamente. Mas esse é o problema que ela tem enquanto Mulher Maravilha. A falta delas, exatamente. Sim, de facto não eram muito generosas, mas estavam tão bem feitinhas. E cobertas por uma armadura, porquê? Se estava descoberta em tanto sítio, porquê que isso é a minha dúvida também. Não é? A armadura. Eu perdi algum tempo enquanto estava só a ver as legendas em chinês, não era? Perdi algum tempo a pensar porque é que a armadura Sim, é tão eu acho que grande. este filme, acho que o que eu vou guardar na memória é o facto de ter sido inovador. E portanto nós assistimos a ação com legendas em chinês, que é inovador nas nossas salas portuguesas, não é? Foi. Sim, de facto. Deixavas de estar Na sala onde nós fomos, que é uma sala que te faz desconto. Um quadriplex. Porque exato. a versão que tem legendas em japonix. Sai mais barato, mas pagamos um preço. Mas, digamos assim. Gosto da Gal Gadot, para já, que é uma mulher lindíssima. É diferente. É diferente da maior parte das mulheres de Hollywood, digamos assim. Tem algo diferente.
ao mesmo tempo é de facto, nota-se que é muito uma supermodelo. E há alturas em que aquilo parece que está num anúncio de um perfume. Que faz assim uns olhares muito intensos e a música e tal. Parece que vai estar a fazer um anúncio ao perfume. Mas a verdade é que ela não precisa de ser grande atriz para isto resultar. E eu acho que ela resulta enquanto tem Maravilha. Não precisa de ser grande atriz. Não, no sentido em que o que é que ela precisa de expressar no filme? É sobretudo inocência. Está um bocado confusa, né? E ela está sempre um bocado confusa. Pronto, temos aqui um pró-Gal Gadot, mas temos aqui pelo menos 2 ou 3 anti-Gal Gadot. Eu não sou anti. Eu gostava muito que ela estivesse na minha sala. Sim, numa prateleira. Sentada ao meu lado. Assim. Mas, pá, por exemplo, por que não terem no casting olhado para outra atriz com raízes mediterrânicas e até ascendência israelita, como, por exemplo, a nossa Daniela Roy, que também dá grandes sessões de pancadaria no NCIS. E também ficava bem na tua sala. Ficava também. Se não ficasse bem na tua, ficava bem na minha. Um bocado fora da personagem, né? Ora, Judas é o nosso especialista, claramente, nesta... Diz-me lá uma coisa, Judas. A DC está no caminho certo, sim ou não? Não, está a escavar um buraco cada vez maior. A sério? Não, vai fazer dinheiro, vai fazer muito dinheiro, porque são personagens que vão sempre fazer guito, mas acho que estão a perder a oportunidade de fazer ainda mais dinheiro se estes filmes fossem realmente bons. Este foi considerado dos melhores. E vem o 2, fraco. Pois. E não é um grande filme. E o que é que está a falhar? É as cores? O que é que está a falhar? É o Zack Snyder. O Zack está Snyder, metido neles todos. Acho que o Zack Snyder insiste sempre em filmar a última cena à noite. Tem que ser, quanto mais escuro melhor. Mas sim, acho que é um bocado tipo... Parece não haver bem um plano para onde é que as coisas estão a ir. Tirando o que queremos pôr estas personagens todas juntas. E depois podemos falar nisto melhor no final. Ok. Então vamos... Mas, espera aí. Desculpa? Mas naquele filme, as únicas personagens que têm relevância para os próximos filmes é mesmo a Mulher Maravilha e eventualmente o Ares. Não é? De resto não se vai... As outras pessoas não interessam minimamente. Não interessam minimamente. Depende. Há ali uns cameos para quem mantém a atenção. Exato. Não sei se repararam quando eles chegam a Londres e no background está um personagem a tentar escapar de umas correntes, não repararam? Reparamos. Não. A escapar de umas correntes. É um escapista profissional, como havia no início do século XX, final do século XIX. E isso pode ser uma referência a um personagem relativamente importante nas próximas histórias que vêm aí, que é o Senhor Milagre, que é um dos novos deuses da DC. Senhor Milagre. Está ligado àquele apocalipse, o gajo que vem aí destruir o mundo. Ok. Tu sabes coisas a mais, Judas? Sim. Mas para saber isto o que é que ele não sabe de coisas realmente importantes. Que horror. Bom, o filme arranca com a Gal Gadot a chegar ao Louvre, porque é onde toda a gente trabalha, não é? O escritório dela. Claro. Em tempo atual, digamos, penso eu. Pelo que eu percebi, aquilo passa-se então depois do filme do Batman, né? Exato. E do Super-Homem, e é momentos antes de começar o próximo filme. E lá vamos nós, ou para trás, cerca de 100 anos, onde somos transportados até à ilha. Ora bem, Agora. Temiscira, que poderá ficar onde? No Mediterrâneo? Tem de ser. Tem que ser. Tem de ser porquê, que eu não sei. Perto da Grécia mesmo. Tem que ser As perto da zonas Grécia. estavam lá. Tem que ser perto da Inglaterra, porque eles foram de barco depois para a É Inglaterra. verdade. E foi um instante. E foi rápido. Vai uma noite. Foi rápido. Barca à vela. Barco à vela. Foi uma Não, que ele diz que apanharam boleia e parece que estão a ser rebocados. Também é verdade. Também é verdade. Mesmo assim, numa noite continua a ser muito. Pronto, foi rapidinho. E é uma ilha povoada apenas por gajas, Garotas. Bem boas. nem todas, Algumas. e que têm todas um sotaque estranho. Sotaque Eu estranho. tenho uma explicação Tem para vários, isso, mas queria saber se fui o único a ter essa sensação de porquê este sotaque. Porquê? Mas qual Mas tu sotaque? tens a resposta? Elas tinham Não níveis sei, de sotaque diferente. Não sei A qual é. rainha tinha muito menos sotaque que a generava. Mas sotaque em quê? Porque elas supostamente falam todas Por isso é que a línguas. Gadot faz vários sotaques ao longo do filme.
Não faz nada. Faz, e até há uma altura que perde o sotaque quando está a falar lá com o outro, até perde mesmo o sotaque, sai-lhe. Mas quando ela, quando fala em entrevistas, ela fala com forte sotaque israelita. E no filme também. Não, com forte sotaque amazona. Bom, e eu tenho uma teoria para isso. É que elas incluíram um sotaque em todas as outras atrizes lá na ilha, precisamente por causa do sotaque da Gal Gadot. Porque ela não vai conseguir. Não, só pode. Toda a gente passou a ter sotaque porque a Gal Gadot tem sotaque. E ela não podia ser a única a ter... tem lógica. E ela não podia ser a única a ter sotaque. É uma possibilidade. Temos ali uma atriz que eu acho que encaixa super, super mal. Eu odiei ver como a generala suprema, a Robin Wright. A gaja do House of Cards. Não curti. A mulher do Kevin Spacey. Odiei vê-la ali. Adorei, meu. A sério? Não teve fixe, meu. Não gostei de a ver naquilo. É que supostamente elas nunca envelheceriam, não é? Eu tenho uma questão sobre Também isso. tenho E elas outra estão meio questão sobre velhas, isso. algumas. Elas já foram para lá velhas. E surgem várias jovens mais tarde. Ela era a mais jovem e depois aparecem lá outras mais jovens que ela. Mais jovens que ela. Quem ali a popular? Numa altura em que ela é mais jovem, não sei o quê. Isto vamos falar sobre a ilha, então. Queremos entrar nisso. Estamos a tentar perceber o que é que se passa nessa ilha, então. Ela era a única criança até na ilha. Ok, ela era a única criança na ilha. Não havia bebés. Uma criança psicopata, porque dava sempre a querer assassinar tudo, com os treinos, a tentar ser super violenta e tudo. E com tendências suicidas, que ela atira-se. Homicidas e suicidas, depois. Certo. Eu acho que, de facto, não há novas crianças a serem geradas, né? Mas surgem lá garotas mais jovens depois. Mais jovens que ela onde? Quando ela já está adulta, de repente estão ali umas miúdas que são mais jovens que ela. Ela já envelheceu mais do que a dose dela, Então deve ter sido isso. Então pode ter sido isso. Mas como é que é, coitada? Mas não sei como é que isto... Quer dizer, também... Quando a rainha deu à luz, a miúda, elas já estavam na ilha? Quais deu à luz? Aquilo foi construído a partir do barro, Bidé. O Clay. Spoiler alert. Ela é a filha dela e do Zeus. E da divindade, exato. Certo. Ela andou a fornicar com Zeus. Claro. Então os deuses também Então sempre pensa isso. Isso é uma mitologia grega básica. Não conhece a raiz do Tu e nosso o Hércules. continente. Zeus fodia com todas as gajas que via. É verdade. Vai lá estudar a história da Europa. Está bem, pronto. Se É regada pelo boi. Pronto, não sabias que Zeus era um fodilhão. Não, eu tinha... Aliás, eu fico surpreendido é por ele só ter feito haver uma filha. Eu tinha as melhores... Não, dito mas assim, exato. pelo sim, pelo não. Não sei, o Eu vou conforto é o ar. assegurar mais, exato. Vou deixar aqui umas quantas armas. Eu tinha a populava melhor das aquela ilha de impressões Milhas do... Maravilhas. Tinha a melhor das impressões do Zeus, mas pronto, Mas afinal... vocês não acharam, naquelas cenas dos treinos, não sei o que mais, todos deram tipo espetacular. uma perspectiva geral da ilha, fizeram assim uma câmara de cima. Aquilo a mim fez lembrar tipo aqueles presépios de Alenquer, sabes, com as figurinhas em tamanho. Estava tão mal feitinho aquilo, pá. Nunca tinha pensado nisso. Eu pensei na Ilha da Maravilha. Como é que era? O que é isso? The Plane. The Plane, sim. Eles não sabem, eles não, Claro, não têm não idade se para se lembram. lembrar Um disso. jovem de mais baixo com um fatinho branco. Depois, Foi a certa menos altura perdido. é dito o seguinte, e digam-me se isto não soa assim a qualquer coisa. As Amazonas foram criadas pelos deuses para Vamos tentar perceber isto. influenciar positivamente o coração dos homens e restaurar a paz na Terra. Ora, como é que as mulheres influenciam positivamente o coração dos homens? Se eu Não, tivesse estando já todas descoberto, fechadas no sítio sozinhas. Isto não vos soa a uma dimensão utilitarista e lasciva daquelas gajas todas que há lá? Estás a pensar dizer nelas que em como vez seres de- humanos. Exato. O teu cérebro baixinho é que foi imediatamente. Elas para vieram essa para agradar aos homens. Aos homens, humanidade. Não, para melhorar Orientar os homens. a Não, humanidade. exatamente. E é não, homem não, no sentido de não humanidade. agradar. E eu acho que a cena correu mal, o Ares ganhou e elas esconderam sabia. Acho que foi isso que eu percebi. É perceber a todo. Pronto, está bem. Só eu é que tenho issues. Tudo bem. Pronto. Olha, já tens agora, bué de Mas olha, neste momento, já agora expliquem-me como é que esta gente envelhece. Já agora expliquem-me isso. Deixem-me só contextualizar melhor a minha questão. Portanto, a primeira, Diana, que é a Mulher Maravilha, é uma criança, depois em pouco tempo é adolescente, depois em pouco tempo é adulta, aparentemente, para nós, pouco tempo. Sempre a treinar. Sempre a treinar, e vai ser a guerreira mais doce, dificilmente treinada e tal. E depois já lá vamos, vai-se embora da ilha, vai à vida dela, vai lá fazer a luta que tem que fazer, e passado 100 anos ela está exatamente na mesma. E como é que estas pessoas envelhecem, afinal de contas? É uma boa questão.
Em que ano estamos quando começa o filme? Porque repara, isto se calhar o filme pode começar tipo há 10 mil anos atrás. Yeah. Ela cresce uma taxa muito rápida. E ela cresce muito lenta. lentamente, porque a questão da guerra da humanidade e o caraças pode ter acontecido há pouco tempo, pode ter acontecido, imagina, há 1000 anos, a Diana já cresceu para os 5, e entretanto passaram mais de 10 anos. E Mas é claro que em Themyscira o tempo passa de uma maneira diferente, porque vocês, quando o avião entra dentro da ilha, é de dia na ilha, mas fora da ilha é noite. Portanto, está num espaço-tempo um bocadinho diferente. Portanto, temos de aceitar isso. Sim, e há dia e noite na ilha, é verdade. Sim. E eles fizeram questão de mostrar muitas vezes o dia e a noite, que era para nós percebermos o tempo a passar. Agora, ela foi treinada às escondidas pela tia, Uns tempos, que é a mulher do Kevin Spacey, não é? Sim. A mãe não queria que ela fosse treinada, mas só descobre que ela estava a ser treinada já ao fim de 20 anos de treino, praticamente. Fica muito aborrecida. Ou não necessariamente 20 anos, se calhar ao fim de 4 mil. Por aí. É a minha proposta. Mas não, é porque ela é miúda pequenina quando começa a treinar às escondidas, mas ela encontra, ela ainda é adolescente, certo? Quando ela a encontra. Sim, a primeira vez sim. Não, então foram só 10 anos de treino sozinha. Ou 6 mil anos. Portanto, é uma mãe também assim um bocadinho deixa andar. Vai para a rua brincar com os outros meninos. Diz que não estejas aqui. E depois a cena, não é? Ela ficou muito ofendida com isso. E isso resultou em quê? Em nada. Estou muito chateada contigo, mas na cena seguinte já está tudo bem. Não, ela decidiu na altura depois, então vamos treiná-la. Tens razão. Mas depois a seguir vais ver. Este eu acho que se muitas mulheres juntas, o drama escala um bocadinho, não é, Marcos? Sabes como é que é? Eu estava a evitar. Eu acho que ela aí. Porque há aquele momento em que eles estão a treinar, não é? Combater. E a Diana finalmente faz o seu golpe super poderoso e magoa um bocadinho a tia. Yes. E o drama é tal que parece que ela matou, mas não, a senhora já se está a levantar perfeitamente. Já, tudo na boa. Mas escala aquilo. Mas para a Diana não, para a Diana aquilo Diana é o fim do mundo. ficou preocupada com... Mas a Diana é parva às vezes. A Diana é muito parva. Todo o filme assenta no facto de ela ser muito parva. E as Amazonas não podem ser tão estúpidas. Ela é muito inocente ou muito ignorante, como quiserem chamar, porque ela não demonstra muito interesse em descobrir mais sobre si própria, porque ela é claramente mais forte que as outras Amazonas. Claramente tem aquele poder especial quando junta os dois braceletes. Os punhos, exato, braceletes. Outra questão, os braceletes crescem é porque ela está a usá-las quando é miúda e depois quando é adulta ainda lhe serve. Mas devem ser outras, meu. Aquelas já são... Não, porque aquilo é super especial. Não, o especial é ele, aquilo só canaliza a energia, dá uma maneira, de certeza. Eu ia pela explicação do Cruz, sim. Eu acho que eles cresceram com ela. A energia vem dentro dela. Aliás, não é só esse sinal, por exemplo, ela não estranha o facto dela conseguir dar saltos de 50 ou 60 ou 70 metros. Não. Repara que as outras, quando desceram para a ilha, tiveram que ir amarradas em cordas e depois andaram lá para baixo os saltos, mas não eram saltos tão altos como os dela. Quando ela salta para a torre onde vai buscar a espada e o escudo, são na bons 6 metros. Tu viste o tamanho do salto que ela deu? A outra Amazona qualquer não dá aquilo. Eu confesso que fiquei impressionado, foi de trepar aquela porcaria à punhada, não é? Não tens. A partir paredes. Ela devia pensar, se calhar eu tenho muita força, se calhar há algo especial comigo. Não, mas nunca vai perguntar à mãe, olha, afinal o que é que se passa? Porque é que eu sou tão forte? Mas eu também tenho algum interesse em tentar perceber que sociedade destas Amazonas é que está a passar. Há uma rainha. Depois, a certa altura, ela dirige-se a outra senadora como... A outra Amazona como senadora. Exato. Eu fiquei baralhado. E, há um sistema político ali que não nos estão a dar a perceber, é isso? Quem é que manda ali... Okay, há uma general, há uma senadora, há uma rainha, tanto quanto sabemos. Elas têm relações entre elas ou não? Tem, sim. Porque a certa altura, quando a outra... Que relações? Calma. Que tipo de relações? Porque sim, a certa altura, quando a general está a morrer, a outra... Aparece uma outra Amazona muito preocupada com ela. Estão a vir todas as Amazonas, mas só uma em especial é que foi lá a correr ter com ela com uma preocupação. Tu tens maior. Resposta para isto, Marcos? Tenho, acho que é como a Sociedade das Leoas, só que aqui não há leão, não é? É exatamente a mesma coisa. Há aquela hierarquia. Eu pensei que era uma solução oficial. Pronto, ok, então segue. Funciona. É uma teoria. Está bem. Olha, e... Que era um exército da paz, é aquela coisa... E elas brincam umas com as outras ou não? De certeza que sim. Não sei. Que a Marcos está tão certo. Quer dizer, por um lado, há aquele tratado que a Diana refere, não me lembro do nome da autora do tratado. Diz que não é preciso homem, né? Que a conclusão é que, embora os homens sejam essenciais para a reprodução, são desnecessários para o prazer.
Também não é assim uma descoberta nada extraordinária. Sim, também achei que fazer um Milhões tratado. de mulheres já descobriram isso. Sim, claro. É o que te tem dito, não é, Judas? Que acabou-se várias vezes. Isto não foi porque aquele lá amante do que escreveu Wonder Woman e depois tinha a ligação com a mulher do que escreveu Wonder Woman e eles partiram sempre dessa relação e os punhos e aquela relação sadomasoquista que eles tinham e aquela história toda. Isto Estás era o que eu muito bem pensava, informada. porque isto era o que eu sempre estudei sobre a Wonder Woman e depois veio-me este filme. Estamos a falar Eu estudei, quer dizer, não, dediquei algum tempo. Não, sempre, isto foi o que eu sempre soube sobre a Wonder Sim. Woman e este filme não mostrou nada disso. Vamos falar sobre Ela a era criação muito da Wonder Woman. Okay. sinteticamente. Não é preciso. Wonder Woman Não, é preciso foi que criada por um psicólogo americano que fez. Tenho aqui o nome dele, William Marston. E ele inventou uma máquina de ver a verdade, né? Uma máquina da verdade. Não. Diz, desculpa, Sim. enganei-me. E ele era um feminista, mas um bocado esquisito. E ele tinha duas mulheres. Tinha a mulher e a outra mulher. E mantinha uma relação aberta com as duas, vivia junto com as duas. E as duas também entre si, só E as para duas- guardar o triângulo. Exatamente. E ele estudava também várias formas de interagir. Era o campo que ele também se dedicou a estudar na psicologia. E uma delas, muito importante para ele, era a submissão. Exatamente. Ok? E, portanto, com uma mulher ou um homem podiam submeter-se a um outro mulher ou homem e isso criar uma relação positiva e pacífica. Portanto, muitas das primeiras histórias da Mulher Maravilha, ela passava a vida amarrada. Com cordas, sim, ao sim. seu próprio laço. Ok? E, portanto, eles atraíam um tipo especial de Consta que público. na vida real o triângulo funcionava muito também com Pois. essa base da amarração da coisa, sim. Terá sido com base nessa amarração que ele Exatamente. também terá fundado a sua relação com as duas companheiras. Portanto, amarravas. E elas também o amarravam. É uma personagem bastante feminina, então. É. Submissa. Sim. Tá Porque bem. ela é submissa, mas também é poderosa, não é? É poderosíssima. Pelo que também te podes submeter a ela, filho. Olha, Cruz, tu não achaste que para quem foi treinada para ser a melhor guerreira de todos os tempos e não sei o quê, a Gal Gadot não peca também por isto relativamente à sua imagem, por ser pouco musculada? Eu também não queria ali uma versão feminina do Schwarzenegger. Não, a cena é que, vamos lá ver, ela já tem poucas mamas. Pronto, vamos seguir em frente. Mas eu estava até falando em mamas, porque na história das Amazonas, não é? Na mitologia, elas não têm só uma mama Só para têm poder uma mama. disparar. Mas consta que isso era mito, não era? Que era mais mito sobre a própria mitologia, não é? Ok. Consta aquela coisa. Jesus, é um mito sobre o mito? Mito sobre o assim mito. que os mitos É um bimito. a desenvolver. É um bimito. É um bimito. Não, mas as outras são todas relativamente São mais laracrotas mulas. coisa, sim. Havia umas bem fortes. Especialmente aquela que era campeã de boxe. Aquela Beck que estava Aquela a dar africana forte, que já. está lá. A senadora. Eu não sei se era essa, se calhar era. E eis que surge Chris Pine. Recordem-me o nome da personagem dele? Steve Trevor. Steve, que ela repete várias vezes. De onde? Como? Porquê? E porquê é que aquilo nunca tinha acontecido antes? Porque a aviação era um fenómeno novo. Eles estão de barco, Os outros chegam de barco, é os verdade. outros chegam de barco Mas e porque o ficam barco, atrás do avião. e o barco invade. Mas porque fica muito nevoeiro, Não né? viste- E os barcos tendem a evitar o nevoeiro. E vamos lá ver, o que é que aconteceu aos barcos? Saíram de lá? Boa pergunta. Não. Pode ter não já é, porque acontecido mais mataram vezes. toda a gente. Nunca ouviste falar do Triângulo das Bermudas? Foi por o que eu exemplo? pensei. Pronto. Foi o que eu Cada pensei. vez que aparecia lá um barco com pescadores perdidos, elas matavam-nos, era isso? Mas tanto quanto eu sei, o Triângulo das Bermudas não é nem perto da Grécia. Mas também não... Não sabemos se também aquilo é ninguém- perto da Grécia. Exatamente, então estávamos a dizer que tinha sido perto de Londres, ou não sei o que mais, sei lá onde é que isto é. Bom, olha, Mas eu tenho uma cena, é porque o rapazito vem de lá, quase que se espeta todo e não sei o que, ela vai salvá-lo, manda-se para a água e salva, e de repente está a ser a praia a ser invadida e há um grande combate zorro entre alemães Um espetáculo e de as combate. Amazonas. Está fixe ou não está o combate? Está engraçadito. tá engraçado. Mas eu até o gajo acabou de entrar na ilha e já está a dar tiros como uma bruta caçadeira sem sequer olhar e matar gajos, meu. Portanto, até o próprio Steve já está imbuído daquele espírito das Amazonas. Bem visto. Bem Tipo, visto. parecia o Rocambach ou o Ronaldinho Gaúcho que faziam aqueles passos sem olhar para o lado. Tipo, olhavam para o lado, passavam para o outro.
Fez isso, o gajo. Eu estou a ver a cena que Mas elas votavam espetacularmente bem, apesar de terem morrido bués. E contra armas de fogo, não é? É que é sempre curioso como é que aqueles saltos que elas davam no ar, aqueles movimentos em cima do cavalo, espetacular. Sim, senhor, bem bonito. E depois temos aqui uma situação que para mim foi das coisas que eu mais odiei no filme, que é o laço. O que é que tens contra o laço? O laço de luz. Aquilo é de Hestia, não é? É a máquina da verdade. Que ainda por cima, exato, coage a dizer a verdade. Eu gostava de saber se isso de facto está no... Está na banda desenhada. Então... Pronto, eu espero bem que sim, porque senão então tínhamos um problema grave. Isto é de um homem que inventou uma máquina da verdade, ok? Portanto, mas acho que é uma arma... E ao mesmo tempo adorava bondage. E portanto, o laço cata da pessoa e ela diz a verdade, para ele era o... Mas eu odeio o laço enquanto arma. Acho que é super bimbo. E então quando brilha é horrível. Não chega a perceber qual é o comprimento daquilo. O brilhar dá uma ajuda a ver-se o próprio laço, né? Porque um laço é verdade. Né? Mas está muito mal feitinho esse brilho, pois está, não é? Está muito mal. Está espetacular. Sim. E depois o comprimento que aquilo tem, porque aquilo enrolado assim a tiracolo parece que aquilo leva 3 voltas e já está. Mas quando tem que atingir 50 metros é na boa. Mágico, é um laço mágico, é dos deuses. Claro, exato. E como é que eu... Pronto, não percebi. Porque o gajo o Steve é coagido a dizer a verdade. É? E entretanto está preso, mas está preso com um grande luz, não sei, uma piscinazinha interior que brilha, sim. Não sei o que mais. E depois a rapariga vê o gajo todo nu. Não é? E fica diz curiosa. Uma frase muito pirosa, já não apontei aqui porque me irritou. O que é que ela diz? Diz uma coisa qualquer. Tu dirias que és um espécime diz uma frase na média representante da tua pirosa, do teu sexo. Eu tinha apontado e apaguei porque o rapaz diz que é acima da média e depois ela disse uma frase que foi a pensar no fim, que eu fiquei mesmo foi que era deixas que essa coisa pequena te diga o que fazer. Era isso que eu não apontei, que achei que era Era uma referência ao relógio. Não, era para o fim, era daquelas. Depois vamos descobrir que o gajo foi lá ter porque estava a fugir dos alemães. Era um espião, né? O gajo acaba por contar a história toda. Não tinha muito jeito para espiar. Não tinha nada. E resolve roubar um livro de laboratório de uma química camarada que estava a tentar arranjar ali um produto de destruição e foge, não é? Simplesmente chega lá, rouba e mete-se num avião. Ok. Não é? Sim. E depois vocês não acharam bem. Primeiro é todo o conceito, com a facilidade com que ele rouba aquele livrinho. A facilidade com que ele sai de lá. Sim. A facilidade com que a química repara que ficou sem o livro e diz: vão atrás daquele homem. Como é que ela sabe que foi ele? Não. Porque era um que estava a sair apressadamente. Não, depois o tipo entra no avião, tu entras no avião e estás a ser perseguido por alemães com armas, o que é que tu fazes? Voltas para trás para dar mais tiros, exato, para destruir os outros parte, aviões. sim. E ainda deitas um míssil para dentro de um paiol. Granada. Mas onde é que estava essa granada? Onde é que vais tirar aquilo? Eles tinham granadas para atirar nos aviões. O Judas está a fazer gestos de atirar granadas. Não faz todo sentido, pá. Primeiro, cortou logo os aviões que podiam ir atrás dele. É que aquilo não parece mesmo uma granada. E depois, não, era uma granada tipo daquelas mais alemãs. Mais gestos com de granadas era? alemãs, com pauzinho. Claramente tu jogaste tipo um perna de pão. Tipo, são essas granadas alemãs que tem um pauzinho para atirar. Essa tal doutora que descobre um gás que restaura a força, que é aquilo que ela dá ao general. Como é que ele se chama? Lindelof. Whatever. Um dos maus da fita que é tipo a ele se nifar e. Calma. E aquilo dá-lhe superpoderes, quase. Sim. Força e regeneração e cena. Mas há aqui uma questão importantíssima. Já que estás a abordar o general. Então nós temos a Diana, que é a Mulher Maravilha, uma personagem de banda desenhada. O Steve, uma personagem de banda desenhada também. Até a Doutora Veneno é uma personagem de banda desenhada. Depois tens as personagens mitológicas, que também foram apropriadas pela banda desenhada. O Zeus, o Ares, a Hipólita... Pronto, as outras Amazonas todas. E depois tens o general Erich Ludendorff, que é um personagem histórico. Este senhor existiu mesmo na Primeira Guerra Mundial, não morreu, sobreviveu. E depois espalhou aquela teoria de que a Alemanha só tinha perdido a guerra porque tinham sido traídos por todos os judeus e comunistas que estavam
no exército e etc. Portanto, é um bocado estranho pegar num personagem real, histórico, e colocar no meio desta trama fantástica E matarem-no. E matarem-no antes do tempo. E foi a nossa parte canal História. Portanto, eles chegam a Londres porque a Diana resolve: não, eu vou ajudar a salvar A Diana fica surpreendida A porque está a humanidade. assistir uma grande guerra, né? E quer salvar o mundo, é normal. É o que os super-heróis fazem. Ele é Claro. obcecada com aquela ideia Exato. de trazer a paz. e o Ars, É. pronto. Foi um ar que lhe deu. Vai arranjar uma roupa decente, que aquilo na Isso maneira. foi um momento Pretty Woman que eu odiei, que era. Escrevi aqui. Eu gostei bastante. Momento Pretty Woman com Barbara Streisand no Yentl. Aquilo ficou ridículo. E aquilo tem várias coisas. Pois pronto. Com a lourinha do The Office. Está gorda mais que nem uma gordita. lontra. Até estranhei ao princípio quando Mas vi. é a gaja do The Office. Do The Office Inglês. do Reino Unido. É. É aquela só loura que já está recepcionista diferente. que está gorda que nem uma lontra. Mas está bastante engraçada, não é mesmo? Sim. Tá. Salvou um bocadinho certos momentos. Não, eu Mas acho que admito é a salva aquela cena, Sim, né? sim. E depois vão em direção à guerra, mas vão recrutar. Primeiro, Oi? Desculpa. o que é que eles vão fazer primeiro antes de irem recrutar? Vá. Vou entregar o livro. House of Lords. Eles são apanhados por espiões em Londres. Vocês não repararam que isto é uma homenagem àquela cena dos espiões e do tiro? É uma homenagem ao primeiro filme do Super-Homem, onde o Clark Kent sai com óculos também e aquela roupinha, muito parecida com as roupas que eles estavam a vestir, com o Lois Lane do jornal, e estão a ir lá por um beco e são abordados por um bandido que dá um tiro e o coisa muito atrapalhado apanha A bala. a bala. Exatamente. Só que isto é uma cena com os papéis invertidos. Brilhante. Aqui quem Isso é tem uma os teoria óculos- tua ou. Isto é ou uma leste? coisa Não, mas está bem pensado. que eu vi e que tem todo o sentido. Claro que tem. Isso justificaria porque é que impingem uns óculos, depois são partidos Sim. na cena e tu notas até que são partidos. Os Pronto. óculos foram mesmo só para aquela cena. Pronto, Sim, ok. senhor. Mas ele depois vai lá para ter com os generais e não sei o que mais. O gajo quer entregar o livro, mas ninguém percebe o que está escrito na porcaria do livro. Porque aquilo está escrito em otomano e Sumério, sumério. sim. mas ela- Claro que ela sabe. Está sempre em sabe. sumério nos Mas- filmes. Não Nos sei se têm filmes é reparado. sumério. Sumério. É uma língua antiga, tem-se sumério. Mas isso é assim, ok, ela sabe Favor a otomano Mike no e Mel sumério, Gibson. mas também percebe bué de química, porque ela começa a folhear o livro 2 ou Ela 3 tem páginas. tem uma educação e diz muito completa. Diz logo Tem, o que é que se passa, o que é que ela está a fazer. São fórmulas, que é uma arma química inflamável, bababá, Hidrogénio. hidrogênio a substituir o enxofre, não sei o que mais. Eu desconhecia que havia palavra hidrogênio em sumério. Não, e ela vindo lá daquela ilha, como é que ela sabe O de acesso hidrogênio, que de tinham. enxofre Sim, sim, sim. e Teve uma educação e muito bombas? boa. Assim, Eles quase não tinham fogo na ilha, pá. Tinha só Não flechas. tinham e fogo coisas. mágico para aí, não precisavam disso, mas não quer dizer que não soubessem umas coisas. O Judas fica arranja surpreendido. sempre a explicação para tudo, como é óbvio. E à revelia resolvem ir para a frente de batalha, mas vão juntar uma equipa tropa de multiétnica. elite. É o momento de danças com lobos, não é? Uma Momento tropa de danças elite com lobos. fantástica. Esse é mais à frente. Que inclui um índio que não me faz sentido nenhum. É um índio que foi para lá fazer contrabando durante a Primeira Guerra. Um índio americano Com é todas o as características de todas de índio americano. Se calhar foi. Cabelo longo, apanhado. Repara que ele era chefe. Repara, isto tudo foi depois de guerras que eles tiveram lá com os índios e que meteram-se em reservas e que se calhar o gajo foi exilado por ser chefe sim, e sim. foi para a América. Eu acho que isto foi só uma questão de cotas. Isto deve ter sido gravado nos Estados Unidos. Eu concordo. Já tinhas uma black, de concordo. mulheres, mas também não tinhas nenhum índio. Estava uma minoria que estava a faltar representar. Era Calma, a maneira calma. de disputares um índio na Primeira Guerra Mundial. Os índios são muito pouco representados na maioria dos filmes, até porque são uma minoria bastante pequena na América. Mas Não há um no Twilight? Pois é. Ah, no Twilight, sim. Mas a questão é que eles no outro filme da DC, aquele grande filme, o Suicide Squad, eles também tinham um personagem índio que morre passado 1 minuto de ser apresentado. Sim, Não sei se recordam. sim. Então, sim. portanto, isto, se calhar os índios ficaram ofendidos e foi tipo, ok, vamos dar um papel um bocadinho. Mas pronto, mas foi Mais para agradar às preenchido. minorias, não foi? Claramente. Não, o facto de ser uma equipa multiétnica
Sim, depois temos escoceses, um sniper escocês, mas com traumas, portanto, que na verdade não consegue disparar. Mas ele está aos tiros montes de cenas. só quando interessa mesmo. Só é que quando faltou. E temos também um vendedor de bazar marroquino que só falta assim ter um macaquinho ao ombro. Não está mais clichê possível. Isso é uma homenagem a Indiana Jones. São homenagens, sim, não é? Completamente. Também serve um bocado. Também tens uma explicação. Não, eu digo que serve também para desmanchar um bocado aquela que. Repara, houve montes de cenas em que tu vês várias etnias aí para a guerra, por exemplo, vês Sikhs com. Sim, vês turbantes e tudo. Que é uma questão para deixar concreto que a Primeira Guerra Mundial não foi votada, não foi só disputada por alemães contra ingleses, estás a perceber? Que houve os ingleses com os seus. Com os seus na altura, né? Com as suas colónias, exatamente, com as suas colónias, mobilizaram uma série de povos, né? E portanto eles acho que fizeram muito bem a representá-los aqui no filme. Sim, senhor. Se bem que o Samir tinha um belo sotaque e... Olha, e o Chris Pine está benzinho no filme, não está? Eu acho que o gajo, apesar de tudo, conseguiu se transformar num ator bastante... não é? Aliás, eu acho que é ele, de certa forma, eu tenho essa opinião, acho que é ele, de certa forma, que salva o filme. É quando interessa... Salve seja, vá. Ele consegue ser engraçado, consegue... Vamos falar do Steve Trevor. Sim. Que salva o filme. Em termos de interpretação, acho que o gajo é o melhor que está ali, não? E a secretária dele, sim. Não, eu acho que o gajo se transformou num ator bastante razoável, porra. O que é que ele já tinha feito? Star Trek. Ainda agora fez o Hell or High Water. Não vi. Foi um filme em que ele teve muito bem, mano. Não achei nada de especial. Também, em comparação com a Gal Gadot, qualquer merda é boa. Eu acho que ela é uma péssima atriz. Acho que é uma... Não é ela dá para aqueles papéis de Fast and Furious... Onde estava muito bem. Onde estava com muito o seu bem. Biquíni. Agora, o resto, tenho paciência. Eu acho que ela é mesmo muito fraca. Ainda vamos gramar em mais 3 ou 4 filmes, de certeza. Provavelmente. Justice League, pelo menos. Sei lá. Mas os gajos vão para a frente, né? Sim, vão para a frente de batalha. E é a melhor cena do filme, ou não é? Não, vamos dar a frente. Epá, eu não... Eles vão para a frente de batalha e ela estão nas trincheiras, não é? E ela percebe-se que tem de fazer alguma coisa e resolve ir contra tudo o que estão a dizer e salvar uma aldeia. Então, ela tira a espada não se sabe de onde. Sim. Tira o escudo não se sabe de onde. Não sabe de onde. O escudo não podia estar nas costas. Ela estava a viajar com o escudo não dava. O escudo grande, não dava. Não dava. Estava tudo nas costas. O escudo não dava para estar nas costas. E ela vai, põe-se a correr, sozinha, contra metralhadoras, no pior slow motion da história do cinema, meu. É verdade, aquilo é mesmo horrível. As balas a vir, ela mete os punhos à frente e é 5 minutos de punhos à frente de balas. É isto que se passa. Não, pois já põe o escudo. O escudo para mandar o morteiro faz Às aqueles... vezes estava de joelhos, outras vezes estava de pé. E faz pé. aquele gesto de cara até... Faz. Wax on, wax off, quase. Aquilo... Temos que ver o que é que este momento significa para o personagem também. Temos que perceber... Ela chega à guerra pela primeira vez. Ela teve todo o filme a dizer que queria ir para a guerra. Chega à guerra a primeira vez e vê montes de gente a precisar de ajuda. Os refugiados todos, o ferido de guerra e os companheiros dela sempre a dizer: não podemos parar para ajudá-los, não podemos ajudar toda a gente, não podemos parar, não vos podemos ajudar. E quando chega finalmente àquela situação, ela não aguenta mais e decide liderar ela pela primeira vez. E de facto foi a melhor decisão que ela tomou, não é? É verdade. Sim, mas continua a ser o pior slow motion da história do cinema. O slow motion cinema. não está grande coisa, mas a partir do momento em que ela mete o escudo e os outros vêm atrás, eu achei a cena bastante inspiradora. Especialmente depois quando ela entra pela aldeia dentro. Tu usaste o termo inspirador. Ok, não, era só para confirmar, obrigado. Sabes que... Mas isto não é inspirador esta cena? Em que sentido? O que é que te inspira? O que é que te inspira? Que ações é que tu vais levar a cabo? Não, para mim, pessoalmente, mas em termos de teres finalmente uma super-heroína, uma mulher, num filme de ação. Eu só vou estragar o momento da mulher, que eu escrevi que há quem prenda o cabelo para ir para a guerra, há quem solte para trabalhar na guerra. E eu pensei, isto é um momento que não me parece nada feminista para a coisa. Tipo, vou soltar o meu cabelo para... Corre melhor quando está com o cabelo solto. Mas corre melhor. Pá, eu não sei, estás a falar, parece que é a única super-heroína, meu. Eu lembro de um grande filme, Tomb Raider. Olha, também tenho aqui. Que já desmontava todo esse preconceito. Tomb Raider, o Kill Bill, toda a gente consegue pensar em 5 bons exemplos. Mas a cena é, pensa mais do que 5 bons exemplos. Consegues, com tempo consegues. Com algum tempo a pessoa consegue. Porque estes filmes já são sobretudo feitos para homens e para homens. Eu só achei estranho ver aquela coisa disto vai inspirar as miúdas pequeninas a terem uma heroína e não sei o quê.
não achei que inspirasse numa miúda de jeito. Podem inspirar miúdas, mas não são grande coisa. Já há outras heroínas e outras figuras femininas que inspiram muito mais. Certo. Eu não achei. Não. Pronto, é outro tipo de inspiração. Avançando. Eu acho que é a forma mais masculina de seres feminista, mais machista de seres feminista. Exatamente, não é? Cruz. Que é meteres uma gaja seminua a coisa, que é que os gajos gostam imenso de ver aquilo. Exatamente. Vestiu o casaco com a paleta na virilha. Não, porque Mas está repara, aqui a representar que as mulheres também calma. têm força e podem mudar o mundo. Ela está em trajes guerreiros e são curtos, de facto. Mas temos que dar a mão à palmatória como aquilo foi filmado, ok? Aquilo nunca foi filmado, nunca focou no rabo. Mas devia ter focado mais, porque se nos heróis já foca imenso. No rabo? No rabo, então recentemente o que fazem mais é focar o rabo. Se neles sexualizam imenso, nela também deviam ter sexualizado. Senão Eu não acho que tão- o tão evitar down. sexualizar foi o melhor que podiam ter Eu feito. sexualizem todos. Isso aí. E quando ela entra pela aldeia adentro, vão dizer que não gostaram. Há ali uma luta com o laço que eu odiei profundamente. Mas. Quando ela pega num tanque e atira para. E quando ela destrói a torre da igreja por se atirar contra a torre, porque o outro coitadinho não consegue dar um E tiro. dá cabo, também tem aqui, dá cabo da igreja e as pessoas todas em festa. Aplaudem. E toda a gente aplaude e ninguém está ali com pernas ao calhas e não sei para o quê, matar não sei o pessoas, quê. vá de Tá bom, cima, é meu. verdade. Acabou de perder o pai, ri-se todo contente, Mas bate quantas palmas e hipóteses? dança. Vamos lá ver, era preciso partir a torre. Os gajos arranjam uma forma inteligente de se protegerem dos tiros e que serve ao mesmo Compreendo. tempo para ela saltar para cima da torre. Compreendo. Com essa forma inteligente de se protegerem, não podiam ter avançado até à torre lá e entrar lá dentro, subir as escadas e partir. Ok, e metiam-se ali, e depois iam lá para um entrar, depois chegavam lá e a porta estava fechada. Como é que era? Ainda estavam cenários lá a Nem sempre matarem tem chave. Mesmo Há assim, sempre acho que era mais um senhor fácil que nem tem partir a porta Quanto mais do que rápido, partir a torre. quanto mais rápido, melhor. E aquilo foi o método mais As rápido. pessoas estavam escondidas e que não ia fazer mal a ninguém. Não O ia sniper fazer- só faz mal se tu não sabes que ele está lá. Já sabes que ele está ali, ok? Então não Vais para o pões a sítio. jeito. Só lá, a qualquer momento aquilo está cheio de miúdos, já aldeia, a qualquer momento pode vir um miúdo que vem, então não íamos fazer uma jogatana hoje, com a bola na mão e pum, mas vão ter. Bom, e depois é a altura em que eles vão, um pouco mais depois, em que eles vão a um baile. Não é? Um grande baile. Vão a um baile. Ora, qual é o plano do Chris Pine? O plano do Chris Pine é seduzir a doutora Maru, E está a resultar, mas a irmã do fantasma da ópera. A ideia Também tenho aqui o fantasma do... a ideia é seduzi-la. está a resultar. Claramente, desde que teve um acidente e perdeu ali qualquer coisa da cara, ela está com falta de afetos. Depois tem azar, porquê? Porque entra a Gal Gadot num vestido super tradicional do século XX, com um decote Com a espada enorme espetada e nas com costas. e sem costas, aqueles vestidos sem costas, Sem costas não, com uma espada nas costas. mas com a espada completamente à vista, tipo, Aquilo pronto, por- isto é Não, para era o o caso cabo, de era o É ao cabo cabo, de maneira a que parecia qualquer ornamento. Boa. um apetrecho. Opa, Mas é indesculpável é ele ter perdido os olhos do objetivo e ficar a olhar para a Gal Gadot de vestido. Mas a por amor Gal de Gadot entra e vê o General Lindelof, não é? Deus. General de Defesa E Central a cena dela do é logo Manchester. sacar da espada e matar o gajo, porque acha que ele é o Ars. exato. O melhor Mas- que podia ter feito. Mas vamos lá ver, é a gaja que diz: vocês matam sem honra, não sei o quê, mas estava disposta a sacar da espada e pelas costas assassinar Bem o gajo à frente de boa gente. Não, Era- espera que o Judas vai avançar com uma explicação para isso. Ela sempre esteve disposta a assassinar o deus da guerra. Ela pensava que era o deus da guerra. Pá, foda-se, com deuses vale tudo. meu. deuses. Fónix. Vai lá tu lutar com ele. Vai lá tu lutar com ele. Tem que ser de costas. Se puderes senão matar de aquilo- costas, matas de costas. Olha, e fui só eu que passei o filme todo a achar que na verdade não ia existir nenhum Ares. Acho que o filme está construído para pensares nisso. Pensar Que pensei, bom, isto é ela que é a história que ela sempre ouviu desde criança, na verdade, e não vai aparecer nenhum Ares. Eu estava Sim. convencido que havia um Ars, que não era A aquele. sério? Sim, não, sim. teria que Epá, haver eu um achava ar. Pensava que não. Teria que haver Pensava necessariamente que era o um ar. simbolismo dela para coisa. Mas atenção, relativamente a esse vestido, também convém dizer que ela sai dali, ela está com o vestido, mas por baixo Está ela toda tem equipada. o fato da Wonder Woman, Só tem esse, incluindo o escudo, incluindo espada, incluindo toda a corpete merda. de ferro, que é aquele que Estava Não, se mas podia o no escudo estava no cavalo. A minha questão O é, escudo estava no cavalo. nessa cena,
o escudo estaria no cavalo. Certo, tudo bem, mas ela estava equipada, não é? Mas é assim, vamos lá ver. Quando ela está a dançar com o outro sócio, ele não mete a mão em algum lado, não Bem agarra, visto. não tem que sentir É qualquer coisa. exatamente isso. Não tens um corpete de ferro? E ela, é um fetiche que eu tenho. Mas parece-me um bocado avançado demais. Vocês acham que é de ferro, mas aquilo. Pois, não... pode Ou ser, cabedal. tens razão, pode ser um cabedal. Pode ser um e cabedal. qualquer Opa, coisa. maluca. Pois. E é assim, vamos lá ver. As combinações era uma coisa muito em moda naquela altura, né? Princípios do século XX. As mulheres usavam todas uma combinaçãozinha por baixo dos vestidos. Pronto, está bem. Garanto quem esteve lá. Não, estava a olhar para o final e na espera dessa confirmação. Oh. E depois avançamos ali para a parte final do filme. Final, mas calma, que isto é mais meia hora de filme a seguir a Sim, isto, certo, meu. tudo. Mas demora. A Poça. batalha final entre o Ars e a mocinha demora muito tempo, e depois mais uma vez é a força do amor, a motivação encontrada. Eu acho que aqueles discursos no estavam amor. particularmente fracos. Estavam todos. A uma certa altura, e ela diz: e eu acredito no amor. E ele responde como se fosse tipo Son Goku: então eu vou destruir-te. E Sim. Sim. E, tipo, E o filme e o acaba com discurso ela a de dizer os isso. humanos são feios. E depois assim, exato, certo, mas são Era. feios. tu podes pegar nesta ideia de que tipo a humanidade traz destruição ao mundo e o amor é que é importante. Podes pegar nestas duas ideias e fazeres um discurso que não seja tão horrível. Quer dizer, é que Assim, aquilo mas está-nos vamos lá por aqui. ver. Ela estava a combater o Ars depois de já ter morto um gajo que vai se perceber não é o Ars. E convencida que era, né? Portanto já tinha tido aqui um turn-off desgraçado. Calma, vamos ter em conta que o gajo tinha super força. Atenção. está bem, mas Sim, pronto. pois. Além disso, a gaja meteram-lhe na cabeça esta cena do Ars desde criancinha, não é? Ela era obcecada por aquilo. Claro. Portanto, a primeira vez que ela sai da ilha, não é para ir para... Isso. Foi para ir para a guerra, para matar o Ars. Tipo, é a cena dela. Tipo, é aquela... Portanto, a bacana não tem um estado de espírito crítico suficiente para grandes discursos, com certeza. Mas também, vamos lá ver. É um porradão de meia-noite que ela leva, depois o outro gajo explode-se todo o namoradinho. E ela... Pelo que eu sim, consigo sim. perceber daquela cena, ela leva muita porrada. Sim. E o filme, claro, tem que acabar com um Steve dentro Era. de um avião a explodir, tal e qual o filme do Capitão América. O primeiro. Mas este Steve vai reaparecer? Se calhar. Porque já estão em conversações para o próximo filme e estão a ver se o Chris Pine é convocado ou não. Mas vamos lá ver. Primeiro, o que é que o Ars foi lá fazer? Porque o Ars era... Só foi estragar. O Ars era um lord inglês, não é? Câmara Com dos péssima Comuns, voz, que eu pensei, aqui é que punhou o Jeremy Irons outra Era vez. o professor que aquela- Lupin, Estava tão bem. do Uma Harry voz- Potter. Era Exato. íntimo lá de Mas voz. o que E é era que ele o foi dos lá... 7 anos no Tibete. É o dos 7 anos no Tibete, ele teve lá 7 anos no Tibete também. 7 anos no Tibete, era aquele. O que é que ele foi lá fazer? Ele foi lá certificar-se Que Londres se fodia. Não, é exato, que a guerra... de que decorreria as no bombas sentido, saíam sim. no avião e aquilo ia tudo. Eu acho que ele foi lá, não. Coda. Ele Foi foi lá lá ter com ela, só picar para a gaja. Foi só Foi pôr-se a jeito, convertê-la. meu. Foi convertê-la. O objetivo era convertê-la. Isto eu não percebo. Isto é o síndrome dos vilões, meu. Que, É. tipo, pá, dá um tiro. Não dou. Primeiro vou explicar porque é que te vou dar um tiro. Para quê? Não, está. Mas olha que ele tinha bons argumentos. Mas era um deus, meu. O gajo já devia ter saber estas histórias todas. Não. Insiste. E depois, eu estava convencido que era um deus que tinha assumido aquela forma de cara de cu para passar por Lorde Inglês. Mas depois tu vais ver as reminiscências da memória dele e o gajo, não, aquela era a cara de cu do deus. Era. Portanto, porra, o Ars era um deus feio Era. para caraças, meu. Foi isso que eu achei, que todos os vilões estavam muito feios. Tanta raiva. Yeah. Não, pá, não curti nada de... Nada. Depois quando ficou com a armadura ainda pior, pá, aquela cena foi muito, muito mazinha. Marcos, tu adoraste o final. Eu testei o final e escrevi aqui, quando estamos soterradas, vírgula, berramos Steve, 2 vezes e tudo se resolve. É. Portanto, é o que eu vou tentar para... Daqui para a frente. Não, depois entrou outra vez o momento de Calcedóniazina e ela deixa a terra em saltos de cunha. O que é que tu queres dizer com momento de Calcedónia? É pá, porque aquilo parecia que ela fazia umas pausas no olhar, que aquilo era um anúncio, não era um filme. Sim, o próprio ritmo do filme Não diminuía é? e tudo. Diminuía tudo completamente. Depois diziam noite, dia, que é para nós percebermos a Ai, passagem quando ela do tempo, começou, que era a única quando forma. ela começou a correr para ir derrotar os soldados todos, que raiva. Que Depois aquele é momento tão Brexit, mau. não é? Aquele horrível. simbolismo Brexit foi mesmo muito... Mas assim, ela dá-lhes um porradão a todos. A todos. Ela dá cabo de um deus. Isto em menos de 5 minutos. Meio regimento alemão e um deus. E depois tem tanta dificuldade e apanha tanto na boca do Doomsday. Qual é a cena, meu? É filha de Zeus. Não, a cena é que ela fica tão poderosa no final, de facto. Motivada pelo amor. O quão rápido ela foi, como derrotou depois o Deus,
que não se justifica depois aquela batalha com o Doomsday não ser se dela a derrotar o Doomsday. Claro! Né? E logo a primeira! E logo à primeira, sim. É tão forte, ou quase tão forte como o Super-Homem. Porquê é que não foi ela que pegou, e tão rápida, quase tão rápida como o Super-Homem? Porquê é que não foi ela que pegou na lança e foi lá matar o bicho? E nem sangrou nunca, nem foi nada. o único gajo que tinha uma alergia à Não lança. sangrava, não fazia nada. É que tinha que pegar na lança para matar o monstro, não? Ela com puxão de orelhas matava o Doomsday. Mas pronto. Tinha que ser para efeitos. Calma. E depois ela ganha. Mas se ela ganhou mesmo ou perdeu? Vamos lá ver. Qual é que era o objetivo deste Matar senhor? o Ares, ela matou. O objetivo do Ares, qual é que era? As bombas não explodiram. Não explodiu Londres, Não certo? explodiu Qual longe. é que era o objetivo? Devastação total da humanidade. Não. Mas qual é que era o plano desde o início do Ares? Devastação total da humanidade. Mas parece para atingir isso. Era assinar o armistício. Era isso que eu pretendia. Um armistício que eles não podiam cumprir. Para provocar mais guerra no futuro. Crescer antipatias e surgir uma nova guerra. Certo? Um armistício que não conseguiam cumprir, uma nova guerra. Não sei se vocês conhecem alguma coisa da história, mas o que se passou depois da Primeira Guerra Mundial não foi vivemos todos felizes para sempre. Foi, os alemães ficaram zangados e depois houve a Segunda Guerra Mundial. Sério, pois. Portanto, Acho que teria sido muito pior se não houvesse Mulher Maravilha. claramente, ela perdeu porque ele ganhou. Ele conseguiu, ele cumpriu o seu dever, criar um armistício que provocou uma guerra ainda pior que aquela. Não, porque falhou naquilo que era o seu gol de devastação total da humanidade. Isso agora faz-me pensar outra coisa. Não, ela teve que ir com certeza a atuar na Segunda Guerra Mundial para Exato, explica-me lá porque é que... que uma gaja daquelas, na boa, tinha apertado o pescoço ao Hitler e tinha sido a história da outra humanidade questão. assim um bocadinho bem diferente. Porque o filme termina com ela resolvida em vou ajudar a humanidade. Não é, ela não ficou desiludida com a humanidade. Ela não sabe traçar objetivos. Ela só tem metas. Acredito no amor, a humanidade está cheia de amor para dar. Vou ajudar Dorme a ao humanidade. lado do outro de uma maneira estúpida. Tudo aquilo E depois dá a mal. entender, Depois vão juntos para... Parece dar a ideia que... Dá, mas nem mostram nada. e Não, mostra... e não deve ser nada de especial, porque ela para virgem depois está muito tranquila. Estava muito tranquila. E ele também, quer dizer. Nem dorida, nem... não tem ansiedade nenhuma, nada. Certo, mas Será que ela sangrou? Eu acho que ela não era virgem. não sei, se calhar ele nem conseguiu. Não, ela está... Eu acho que havia Aquilo era artefactos super da forte. ilha que faziam algo tipo de... E aquela questão do... Aquilo era super forte. Ele teve há 15 minutos e desistiu. Não há um ímã para quebrar ali uma coisa que deve ser... Só um Ai, Deus meu pode fazer uma Muito bem. Calma, Mas mas, é tão bonito. mas Está lindo. Bom, tirando estas questões, certo? O que dá a entender é que ela se dedica a ser a Mulher Maravilha, certo? Sim. Mas o que é que aprendemos com o outro filme de merda que a gente viu antes deste? o Batman vs Superman. É que ela estava reformadíssima, né? Reformada. O Batman não sabia da existência dela enquanto Mulher que se tinha Maravilha. retirado Passa enquanto... despercebida, mas ela estava a Como é fazer que ela passa cenas. despercebida? Ela é uma gaja que veste uma cueca, um top e vai lutar contra super vilões com super força. Como é que uma gaja dessas passa despercebida aonde? Não, porque assim, a primeira vez que ela aparece no Batman vs Superman, ela também estava atrás de alguma cena e é... De uma fotografia dela da Primeira Guerra Mundial. Aquela fotografia que eles tiram. Era isso que ela queria. Uma prova da sua existência enquanto Mulher Maravilha. Ela protege a sua identidade muito. Sim. Mas não é só a identidade, ela protege a Mulher Maravilha muito. Ela não quer que ninguém saiba que ela andou aí aos porradões. Discretíssima, sim. Porquê? Não As faz pessoas não iam compreender. Porque ela perdeu o seu emprego no Louvre, não é? Porque quando ela terminou, ela queria ajudar a humanidade. Então, Sim, os outros heróis muda para a dedicam-se- atualidade. Sim, Vamos sim, ajudar sim. a humanidade e ela está pronta para ir lutar contra alguma coisa. Mas quando a vimos no Batman, ela tinha desistido, ela estava reformada, o Batman não sabia quem ela era. Ela nunca deve tinha ter visto. ido de férias a Temisquira e entretanto passaram 50 ou 60 anos em 2 dias. A minha teoria é que ela pensou que tinha ganho, a humanidade desiludiu-a na Segunda Guerra Mundial e ela desistiu da humanidade a partir daí. Eu também acho que isso ficou muito claro no filme. Bom, e vamos a considerações finais. Penso que estamos mais ou menos de acordo que não é o pior filme que já analisámos aqui. Nem é o pior filme da DC que já na vida. Não é o pior filme da DC. Eu não sei se este não está ao nível dos Batman É vs pá, não Superman. está. Não Tem tá. 2/3 interessantes de filme. pá. Talvez Não o tá. outro seja pior, não é? O outro é francamente sei. pior. Marta! E tenho, Marta, tenho- é pior do que acredito no amor. Eu tenho,
Eu tenho muito medo do que aí vem, esta coisa da Liga da Justiça. Tenho muito medo de se aquilo corre mal. Se fosse as Ligas E da já Justiça, vem a Mulher era mais Maravilha fixe. 2, já foi confirmado ontem, Pronto, não é? Na tenho- Comic Con, tenho não sei o muito que, medo San Diego. O que é que aí vem, mas pronto. Cruz, considerações finais? Eu estava a pensar que as Ligas da Justiça podia ser uma coisa mais interessante. Olha que Podia ter a Gal interessante. Gadot Exato. também, até Exato. como protagonista, seria interessante. Com menos diálogo, ela aí não precisava falar tanto. Não, Pronto, não. lá está. Podia ser até uma coleção da Calcedónia e a Marcos ficaria satisfeita. E eu ficava finalmente satisfeita. Pá, mas eu, mais uma vez, fiquei muito desapontado porque não há créditos, não há aquelas cenas pós-créditos aqui também, meu. Eu gramei aquilo até ao fim. Não há, também eu fui ver. Não há nenhuma... Eu vi na altura que fui ver no telemóvel se havia. E, portanto, gostei logo quando descobri que não havia. Marcos, considerações finais? Ouçam o nosso podcast, mas nos escusam de ver o filme, porque eu acho que o filme, só se quiserem confirmar o que ouviram aqui. O filme é mesmo muito mau. Portanto, E não nem, é um filme feminista. nem nada que se pareça. Para nada se parece. Não, Ela nem pá. sangrou, nem transpirou um bocadinho, não teve pó em cima de nada. Tudo aquilo estava Menstruação mal. não chateou, nunca. Mudava a cor do batom Pá. de cena para cena de uma forma ridícula. Quem fez a maquilhagem daquilo era péssimo naquilo tudo. Até o verniz mudava a cor quando era preciso. Era tudo mau. Não, senhor. Os pormenores que realmente importam. Eu, nós que contam, até no final, eles estavam a dizer, darem contemporaneidade. Não, irritou-me, fica-me. Judas, eu acho que não há nada que tu ainda não tenhas dito, mas alguma Não, consideração eu final? vou propor aqui um Mulher Maravilha 2, que já está confirmado, né? Então vou propor Já. o argumento, então. Que é assim, a Mulher Maravilha vai para a Segunda Guerra Mundial, né? Toda a gente sabe que na banda desenhada a Mulher Maravilha apareceu na Segunda Guerra Mundial. Eu não sabia, mas está bem. Pronto. Pronto, já estava porrada em Era nazis assim. e japoneses, pronto, os vivões. Então o que é que ela também aconteceu na Segunda Guerra Mundial? Ela juntou-se à Sociedade da Justiça, que era a Liga da Justiça da altura. E claro que a Sociedade da Justiça pegou nela e pôs-la a trabalhar como devia ser quando foram para a Alemanha nazi e puseram-na a secretária. Claro. E portanto, o próximo filme será ela a secretariar tudo o que se passa. Bater à máquina, exatamente. Enquanto a Sociedade da Justiça Este filme é feminista, espanca os nazis. o outro é pró-administrativas. Mas vai deste mundo. combater o inimigo com as palavras, é isso? Com bons relatórios. Os relatórios, exatamente. Telegramas no momento certo. Ou a secção de arquivo. Eu, como sim, sim. administrativo profissionalmente, aprecio aprecio um bom relatório. Pá. Bom, para todos os nossos ouvintes, venham de lá esses comentários, sobretudo se tiverem a oportunidade ou a penitência de ver o último Wonder Woman. Comuniquem a vossa opinião, procurem por nós em Não Penses Mais Nisso no Facebook, no Mixcloud, no Soundcloud e no YouTube. E vamos terminar da forma sugerida pelo fã Cruz deste tema extraordinariamente irritante que se chama, como é que se chama esta gaita? Liga da Justiça, dos Vevanóis. Leva a nós? Acho que é assim. Nossa mãe bem. E aí? Vou ligando a justiça toda dominada. Agora só tem uma saída. Foge, Mulher Maravilha. Com Superman. Foge, Mulher Maravilha. Com Superman. Mulher Maravilha. Com Superman. Foge, Mulher Maravilha. Foge, mulher. Foge, Mulher Maravilha.